Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Alegria de Viver, com mãe Ângela de Oxum, da Casa Cacique do Sol. Bom dia, bom dia! Estamos começando agora mais um programa Alegria de Viver. E se você está chegando agora, eu sou mãe Ângela de Oxum, da Casa Cacique do Sol. E nós estamos falando no programa sobre as leis universais. Se você quer ouvir um pouco mais e conhecer as leis anteriores, acesse o YouTube pelo canal da Sensorial FM, que você consegue lá na playlist acessar todos os programas e não perder nada. Hoje, no programa de hoje, nós vamos falar em uma das leis mais importantes, que é a lei do perdão. Nós já falamos sobre a lei do universo, que é o equilíbrio. Tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Tudo. Porque o equilíbrio é a criação. O equilíbrio é a lei ativa, é a energia mantenedora e criadora de tudo na nossa vida. E ela está em todos em tudo, né? Tudo no profissional, no amoroso, no familiar, no financeiro. Porque se nós não tivermos equilíbrio, a nossa vida fica de cabeça para baixo. E a gente pode prestar atenção nos dias de hoje, em como está o nosso país. Um país sem regras e sem equilíbrio. Entra em colapso. Por isso, tanta coisa acontecendo e afetando a população como está afetando. A lei do equilíbrio. Tudo na nossa vida está interligado. A lei do equilíbrio foi a primeira lei. E depois nós falamos da lei da vida, que é a lei da criação. Então, tudo está interligado, né? A lei da criação, ela atua na vida em si. Tudo nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre. Nós somos uma ativação energética transmutadora constantemente. E a lei da criação está na nossa essência, assim como a lei do equilíbrio. Elas trabalham juntas. No programa passado, nos 2 últimos programas, eu ainda falei da lei de ação e reação. Aonde esta lei está ligada na influência do tempo. Tudo o que nós fazemos, tudo está ligada na lei de ação e reação. É o equilíbrio universal em cima da humanidade, do homem, de toda a ação. Toda ação gera uma reação universal. Então, tudo que você faz, tudo que você cria para a sua vida, você terá uma reação. Eu costumo falar para os meus filhos aqui da casa, para amigos, para as pessoas que me pedem conselhos, para que elas não gerem para si energias que elas não querem. E quantas vezes você se vê fazendo isso?
Se você não quer uma energia de desunião familiar e de briga, então trate bem a sua nora, o seu genro, os seus filhos, o seu marido. Trate bem você. Ame você acima de tudo. Se você quer paz familiar, não gere fofocas, não gere intrigas, não gere especulação na vida alheia. Cuide de você. Cuide da sua língua, porque afinal de contas, nós somos tudo que falamos, tudo que pensamos e tudo que agimos. A lei de ação e reação está em nós. E a lei que nós vamos falar hoje, que é a lei do perdão, ela é a lei da essência humana. E ela está nos 10 mandamentos, ela está na Bíblia. Ela vem como ensinamentos por um salmo muito importante. E é a lei em que as nossas entidades trabalham. Quantas vezes no seu terreiro, na sua casa, aí onde você frequenta, as entidades falam para você: meu filho, minha filha, tem que perdoar. E quando nós falamos perdoar, não é perdoar o próximo, é acima de tudo perdoar você. Porque para perdoar o próximo, você primeiro precisa perdoar você. Então veja que essas leis universais fazem parte da nossa prosperidade, fazem parte da nossa evolução, fazem parte da nossa vida como um todo. E olha que o programa de hoje promete. Então, pega o seu caderninho, pega a sua caneta e vamos anotar tudo. Se você tiver alguma sugestão, alguma opinião, alguma crítica, alguma observação ou até mesmo alguma história que quer que eu fale ou que eu comente alguma situação, entra lá no Messenger da Casa Cacique do Sol no Facebook e deixa lá para mim, que eu com certeza vou ler e vamos conversar a respeito e vamos tirar as suas dúvidas. E eu agradeço demais esse café da manhã. Então me aguarda um minutinho que eu volto já. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Falando da lei do perdão, a lei da essência humana. Esta lei está ligada aos sentimentos mundanos do homem e de todo o ser, né? Porque muitas vezes nós somos muito ligados ao mundo material e nos desligamos do mundo espiritual. E para fazer essa reconexão, às vezes é difícil, porque nós estamos contaminados por esses sentimentos mundanos, por esses sentimentos em que fazem adoecer o nosso corpo físico, porque ataca, né, o nosso fígado, o nosso rim, o nosso estômago, o nosso pâncreas, a bexiga. E esses órgãos são os órgãos de energia Qi, Yang, e eles são órgãos quentes e órgãos de filtração, órgãos de purificação. E se você pegar na física, na ciência,
O que esse órgão faz? No lado emocional, ele tem a mesma função. E quando nós falamos da lei do perdão e nós falamos desses sentimentos mundanos e ligamos esses órgãos, nós entendemos que a lei do perdão é uma lei geradora de energias. E essas energias, elas podem se transformar em energias nocivas à nossa vida. Porque se nós não praticamos a lei do perdão diariamente, e para isso você pode fazer a prática do Ho'oponopono, que é uma prática muito boa de limpeza, de purificação e de equilíbrio, essa energia pode ser nociva. Porque quando você vive uma situação e essa situação se transforma em uma mágoa muito grande, em um sentimento de rancor, de ódio, de raiva. Esses sentimentos, são emoções muito pesadas, são emoções muito densas, aonde o estômago não consegue triturar. O estômago não consegue fazer a sua função. E você acaba comendo, né? Ruminando aquilo, porque você não aceita aquela situação. E aí você acaba trazendo um grande problema para a sua vida, que é o desespero. Você começa a entrar num desespero material, porque você não aceita essa situação, e ao mesmo tempo você começa a transportar isso para um sentimento espiritual, aonde você também não processa e você começa a se conectar com espíritos de baixa vibração que sugam a sua energia, se alimentam do seu negativismo, se alimentam do seu desespero, se alimentam da sua tristeza. Então você vai comer, você come pensando e falando naquele momento de mágoa e de rancor, naquela emoção de mágoa. E aquilo vai com alimento para o seu estômago. E você engole essa emoção. O estômago, ele tem a função de triturar, né? Ele libera ácidos que vão diluir e que vão mandar, ele vai dividir, né? As proteínas, as vitaminas, então vai passar para o fígado, vai para o pâncreas, vai para o baço, vai para o rim. E toda essa emoção passa de órgão em órgão, contaminando. E muitas vezes essa emoção, esse sentimento se acomoda no rim ou se acomoda no fígado, gerando ali doenças e patologias e muitas vezes até tumores. Então nós precisamos entender qual é a energia que nós estamos vibrando, qual é a energia que nós estamos alimentando. E eu te pergunto, qual é o seu grande problema de desespero? Você transfere isso para o seu lado espiritual? Como você está ligando isso ao seu lado material? Você já buscou perguntar o porquê você se encontra desta forma? E de que maneira você pode trazer para a sua vida uma libertação? Essa pergunta é importante para a sua vida, porque ali neste momento você descobre e consegue detectar aonde você precisa atuar com a lei do perdão para purificar o teu espírito e trazer junto a si todos os sentimentos de limpeza, de purificação e de libertação. Esses sentimentos são mais fáceis de se lidar. Já os outros, que são de raiva, de rancor,
eles são extremamente difíceis, principalmente de purificar. É por isso que nós precisamos fazer uma imersão e trabalhar o perdão para si. E você se perdoar, elevar o seu mental e se perdoar. Reflete sobre isso um pouquinho, que eu volto já no próximo bloco. Não sai daí. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Falando desse legado que Cristo, né, ou nós chamamos de Oxalá, deixou para nós, né, que exatamente no seu momento de crucificação, ele fala, né, Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que faz. Então, a lei do perdão, ela é uma lei de amor, de caridade, de pureza de alma. E Deus, ele quer que você apenas seja a sua própria essência. E que você se aceite como você é. E que você aceite certas situações da sua vida, simplesmente para você entender que aquela situação é para fazer você evoluir. Eu sei que muitas vezes a gente se revolta, principalmente quando a gente tem uma situação boa e de repente perde. E a gente se pergunta, onde foi que eu errei? O que eu estou errando? O que está acontecendo? Então, nós precisamos olhar para essa situação e compreender. E, acima de tudo, se aceitar. Então, comece a se perdoar. Trabalhar o perdão em si. O perdão para você. Se perdoa. Olhando para você. Falando o seu nome. Olha no espelho e fala para você. Fulano, fulana, me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e eu sou imensamente grato por você ser esta pessoa que você é. Por você chegar onde chegou. E nós vamos sim trilhar caminhos maravilhosos. Então nós precisamos trabalhar estas emoções, nós precisamos trabalhar estas libertações, nós precisamos liberar esses demônios que estão dentro de nós e que fazem constantemente a nossa consciência ficar nos culpando, nos cobrando, nos culpando e trazendo medos para a nossa vida, situações que não fazem parte nem de nós, nem de ninguém, mas que nós alimentamos. Então eu quero que você entenda que a lei do perdão, acima de tudo, tem que sair do seu coração. Você se perdoar, você perdoar
toda a situação que aconteceu, olhar para esta situação com outros olhos, olhar de uma outra forma, sem culpa, sem medo, sem revolta, sem rancor. E aí eu pergunto, quando você olhar para essa situação e nada desses sentimentos existir, como será que você vai encarar esta situação? Como será que você vai enxergar esta situação? E aí você vai ver que a libertação é maravilhosa, porque a lei do perdão nos liberta. A lei do perdão, ela dá um alívio na alma tão grande, ela traz uma paz interior, ela ajuda na conexão tanto com os seus orixás como com Deus. E ela começa a entender que nós não sabemos de nada e nós não compreendemos nada ainda. Porque se você critica ou se você condena, você ainda não entendeu nada da vida. Porque, de fato, nós não sabemos. Não sabemos da vida do outro, não sabemos o que aquele espírito viveu, o que aquela pessoa tem dentro dela. Nós não conhecemos o amanhã. É por isso que nós temos que nos encarar e entender sobre o hoje, sobre o agora. E quando eu falo em se conectar, é se conectar de verdade, sem medo, com os seus mentores, com as suas entidades, pedir as orientações, pedir a purificação, a limpeza do seu coração, o livramento de algumas bagagens. E aí é tão bom quando a gente começa a andar pelo mundo sem esse peso e a gente começa a olhar para o céu e entender que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem e que nós queremos tudo ao nosso tempo, mas muitas vezes nós não estamos preparados para aquilo que estamos pedindo e para aquilo que queremos viver. Portanto, meus irmãos, aprenda a perdoar. Respire fundo agora. Sinta o seu coração, sinta você, sinta o seu pulsar. Olhe para esta pessoa maravilhosa que você é. Respire bem fundo. Sinta o seu corpo. E diga: eu, fulano de tal, me perdoo. Do fundo da minha alma, eu me perdoo. Do fundo da minha alma, eu sinto muito, eu não queria te ferir desta forma. Portanto, eu te peço perdão e eu me perdoo, para livrar e para aliviar e purificar o meu coração e a minha bagagem. Não sai daí que eu volto já. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. O Salmo 32 é o Salmo do perdão. E ele fala: bem-aventurado é aquele que se perdoou a maldade e cujo pecado foi absolvido. Bem-aventurado é o homem cujas culpas o Senhor não olha e cujo espírito não se enreda em falsidades. Enquanto me calei, meus ossos definharam e eu gemia sem cessar. Porquanto dia e noite tua mão pesava sobre mim e esvaziavam-se minhas forças como debaixo de ardores estivais.
Confessei-te, enfim, o meu pecado e não mais escondi a minha culpa. Falei então: Senhor, confessar-te-ei as minhas faltas e perdoaste-me o pecado. Por isso, a ti rezo todo fiel ao ferir-se com alguma dessas desgraças. Então, embora rompam minhas águas, não atingirão. Foste meu refúgio, salvaste-me da aflição e cercaste-me com júbilo da salvação. Vou instruir-te e ensinar-te o caminho que deves trilhar, diz o Senhor. Dar-te-ei um conselho com os olhos pousados sobre ti. Não tornes a ser como um animal ou como um muar que não pensa, que só ao freio e à rédea submete aos seus ímpetos, as quais do outro modo não chegam a ti. Os ímpios sofrem muitas dores, mas quem confia no Senhor vive rodeado de graças. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos todos, vós retos de coração. Veja que este salmo é um salmo muito interessante. Entrega ao Senhor. Todos nós temos pecados, todos nós temos dores para ser alinhadas, para serem purificadas. E aí eu digo, entrega-te à lei do perdão. E quando nós falamos da Umbanda e a gente aplicar este salmo dentro da Umbanda, nós vamos entender que é preciso uma determinação muito importante como médium, porque você deve praticar este ensinamento na tua vida. Você deve perdoar. Você deve entender estas leis em movimento, porque quando eu perdoo, eu estou em equilíbrio e eu estou criando energias positivas, energias magnéticas, restauradoras. Eu estou dentro da lei de ação e reação, porque eu estou tendo a ação do perdão e eu terei a reação do perdão também. Então, viver nestas leis traz para nós um campo evolutivo muito maravilhoso, porque a espiritualidade é maravilhosa, né? O modo como eles atuam, a sabedoria como eles agem, é simplesmente maravilhosa. E nós, como os médiuns, pessoas de branco, iaôs, pais de santo, mães de santo, babalorixás e alorixás, zeladores, diretores, enfim, nós do santo, nós médiuns, nós seres humanos, precisamos compreender e praticar os ensinamentos. E um dos ensinamentos é não se enredar de falsidades. Não seja falso. Porque quando você não é falso, os seus ossos não defiam, não vão definhar, e você não vai chorar de dor. Porque a falsidade, ela terá um preço na lei de ação e reação. E quando você age de falsidade, seja dentro da sua casa de santo, ou na sua família, ou no seu trabalho, no seu emprego, no seu ganha-pão,
naquilo que te faz prosperar, que traz o alimento para dentro da tua casa, quando você age com má conduta, com falsidade, os teus ossos definham e você chora de dor, porque é a lei fazendo a justiça. E fazer a justiça é simplesmente movimentar as leis do universo e nos livrar das injustiças, nos livrar do ímpio, mas principalmente do nosso próprio ímpio. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas para alimentar o nosso ego, para alimentar a nossa vaidade. E nós precisamos entender que o homem fraudulento, ele é injusto. Ele não está agindo dentro das leis, dos mandamentos divinos, dentro daquilo que as suas entidades pregam. Porque nós precisamos viver na lei. Me aguarde um minutinho que eu volto já. Você sabe qual o retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. E nós estamos aqui no último bloco. Como passar rápido, né? Muito rápido o programa. E nós vamos ainda falar um pouquinho das leis de Deus. Porque quando eu invoco as leis de Deus na minha vida, eu trago para mim a lei de Pemba. E essa lei que nós vamos falar no próximo programa é a lei que movimenta muita coisa na nossa vida. Porque eu posso livrar-me dos meus erros, das minhas injustiças, do meu próprio ímpio. Mas eu preciso ser justo. Eu preciso estar justo. As 3 leis que virão a seguir, elas estão ligadas diretamente à lei de Pemba. Elas estão ligadas à lei dos mestres superiores. Ela está ligada aos 3 principais mandamentos, que é crer em Deus, acima de tudo. Crer, acreditar que existe uma força maior que movimenta tudo e todos no universo. Crer, mas crer de verdade, não é crer porque você comprou um carro novo, crer porque você acha que a casa nova você conseguiu, você está muito bem de vida, então eu creio em Deus porque Deus é bom comigo. E aí, no primeiro momento, quando você tropeça, você começa a duvidar da lei de Deus. Então, nós cremos em Deus em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Os momentos bons nós agradecemos e aprendemos com eles e dividimos a nossa felicidade com os irmãos, e os momentos ruins também nós agradecemos, porque é com eles que nós aprendemos as lições que nós precisamos aprender. É com esses momentos, é nas dificuldades que nós somos testados, né? Que Deus fala assim, vamos ver se esse menino aí está realmente firme no seu propósito, né? Vamos fazer um teste para ver se ele passa de ano. Não é assim? A vida não é uma grande escola? Então, nós precisamos crer em Deus acima de tudo. O segundo mandamento, que é reparar os seus erros. O reconhecimento e o perdão. Quantas vezes você errou, você xingou o seu marido, a sua esposa, você agrediu seus filhos.
Tem muitas palavras que é pior do que um tapa. Tem muitas palavras que é pior do que uma surra. Tem palavras que marcam a alma mais do que uma chicotada. E muitas vezes você não quer aceitar que você errou. Que você falou essa palavra, que você agrediu essa pessoa, verbalizou com esta palavra. E aí você precisa reparar o seu erro. Porque esta lei do perdão é a mais poderosa que existe no universo. E a nossa mente, o corpo, ela reage. Quantas doenças são curadas porque simplesmente a pessoa se perdoa, reconhece que errou, vai se redimir e vai curar não só o seu corpo físico, mas também o seu espírito, a sua mente, dando uma oportunidade para a vida. E vai ser feliz e vai aprender cada dia mais. Por outro lado, tem muitas pessoas que sofrem da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim, e ponto final, e acaba juntando mágoa sobre mágoa, tristeza sobre tristeza, e aí atrai para si um obsessor, atrai para si energias de baixas vibrações, acaba adoecendo o espírito condensa, acaba adoecendo um físico, trazendo um câncer ou algum outro tipo de doença muito grave, até mesmo doenças neurológicas, doenças mentais, levando esta pessoa à loucura, simplesmente porque ela não assume os seus erros. E ela acha que existe caminhos mais curtos, ela vai arrumar subterfúgios, usando drogas, entrando no álcool, indo para o bar, enchendo a cara, achando que ela terá uma libertação ou um falso momento de alívio das suas culpas. E isto não existe, meu irmão. Isso é a entrega ao mundo mundano, aos sentimentos mundanos. Então, vamos aproveitar o programa de hoje e vamos elevar o nosso nível espiritual. Vamos elevar o nosso mental a Deus. Vamos aceitar e reparar os nossos erros e pedir perdão para quem você tem que pedir, limpando e lavando a sua alma. Mas, acima de tudo, que você peça e que você perdoe a si mesmo. Que a partir de hoje você se ame cada vez mais. E no programa que vem, vamos falar um pouquinho mais sobre esta lei. Beijos de luz no seu coração, um bom final de semana. E até semana que vem. Tchau, tchau. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.